Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube, na sua terceira temporada. O programa de hoje recebe um dos maiores dirigentes, mais vencedores da história do futebol brasileiro, uma figura icônica no nosso futebol e que agora também está trabalhando aqui em Santa Catarina, é o Marco Aurélio Cunha. Vamos dar uma prestigiada nos nossos patrocinadores e já voltamos. Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na Fibratur, você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você estiver, a Star estará com você. Pontal do Galo Casas de Charme, a sua hospedagem em Garopaba. Procure no Airbnb e no Instagram. Muito obrigado aos nossos patrocinadores e aqui comigo para fazer esse programa, Carlos Eduardo Falkowski, o professor. Tudo bem, professor? Tudo bem, Capelari? Tudo certinho? Ele não consegue dar um sorriso nas aberturas, né, cara? Ele. O comentarista de feições fica na tua. Prazer imenso, né? Trocar um papo aqui com o Marco Aurélio. Vamos que vamos. Legal. Show de bola, vamos. Maravilha. Conosco também, Rodrigo Titerix, o presidente. Prazer. Tá de novo aqui, né? Pô, como tu tá feliz, vou comentar as tuas feições Poxa, também. tá excepcionalmente feliz hoje. Como tu tá fake? Não, tô brincando. Não, tô super feliz hoje. O primeiro programa gravado nosso, retornando depois daquele ao vivo da semana passada, né, em que nós voltamos efetivamente ativa para a temporada 23 e com a... 23 é boa. Temporada 2024, 24. terceira temporada. Calendário europeu. Foca. E uma satisfação, um orgulho e uma honra ao Comendo a Bola receber, como o Maurício colocou na abertura do programa, um ícone, né? Talvez um dos dirigentes mais conhecidos hoje do futebol brasileiro e que já tem uma caminhada longa, né? Começou lá como médico, né? E se tornou talvez uma das figuras mais importantes da gestão no futebol brasileiro. Legal. Marco Aurélio, obrigado pela tua presença aqui. Uma satisfação, um prazer. Estamos recebendo um grande São Paulino aqui, como eu. Opa, Hoje o programa vai longe. Hoje o programa vai longe. Obrigado pela tua presença. Eu presença. que agradeço. Um abraço a todos aí. Um prazer o convite, né? Nesse meu retorno a Florianópolis. Acho que é a quarta vez que eu passo por aqui como dirigente esportivo e me sinto muito feliz. A cidade que eu amo, adoro. Família gosta também quando vem. E tentar fazer algo ainda maior e melhor para o Figueirense nesse momento. Legal, bacana. Aqui em off a gente estava conversando e tu deu para nós aqui uma informação bacana sobre um Comendo a Bola que já existia. Fala um pouquinho para a gente. Então, eu que sou, né, um fã do futebol desde criança, a época lá, eu era adolescente, talvez até 12, 13 anos de idade, havia na TV Tupi um programa chamado Comendo a Bola, na época do Walter Abrão, Gerdi Gomes, era ele que apresentava, ele fazia os primeiros offs assim, de gols, de futebol. Havia o pai do Noriega também, que foi um grande narrador. Então, aquela equipe da TV Tupi era talvez a maior equipe de futebol, era esporte, mas era futebol, que se teve, eu acho, né? Foi quem começou todas essas questões de reuniões, de falar em bancadas, e era extremamente assistido, né? O Comendo a Bola, se eu não estou errado, era no domingo, onde ele fazia era domingo, hora de almoço, ele fazia um resumo do que tinha acontecido na semana, passava os gols e chamava-se Comendo a Bola, e quem apresentava era o grande Gerdi Gomes. Que espetáculo, hein? Sensacional. Então quer dizer que nosso programa é uma homenagem a talvez o maior programa de futebol da história. Eu acho que foi onde tudo começou, né? Com a equipe do Walter Abrão, Eli Coimbra, Roberto Petri. Eli Coimbra. Eu nasci vendo futebol com essas pessoas falando sobre futebol, né? Eles me encantavam. E depois eu fui muito amigo do Walter Abrão e como vereador, inclusive, eu com outro vereador amigo, Caminha,
nós demos o nome da Ponte do Limão, lá uma ponte importante que atravessa a Marginal Tietê em São Paulo, de Ponte Walter Abrão. Está lá hoje a homenagem a ele. Que legal. O Walter Abrão, que narrou o título do São Paulo de 87, né? Isso, pela TV 86/87, Isso. exatamente. Exato, Campeonato Brasileiro de 86, disputado em 87. Não vamos citar o lance do João Paulo, né? Acontece. Porque para não deixar os São Paulinos da mesa um pouco desconfortáveis. Mas vamos, desculpa, E ele faz uma cara feia. E narrou a Copa de 70 também, naquele pool de narradores. Foi também um negócio muito interessante na época. As pessoas não sabem isso, não lembram. Que vários narradores narravam até meio tempo cada um. Porque era um pool de emissoras. E Fernando Solera, que ainda está vivo, felizmente, Walter Abrão, Geraldo Zé de Almeida, grandes narradores da época e que faziam esse pool de narrações. Isso me lembra aquela nossa entrevista com o Luiz Carlos Prates, em que ele narrava um meio tempo e No o rádio. no rádio da Gaúcha. Não, ele narrava... dividia com o Haroldo de Souza, alguns Não, é legal grenais. aquilo. Ele narrava o gol e o outro narrador vinha em cima depois, descrevendo o gol. Acho que era por ataque, não era mais ou menos? Alguns Era uma momentos. loucura. A gente ficou espantado, porque a gente conhece narração de rádio, tipo, do normal, né? O cara pega, assume a jornada. Mas o Prates narrava na década de 70 no Rio Grande do Sul, né? Enfim, foi nós olhamos assim, né? Inclusive, passamos o vídeo e ele disse: esse aqui não sou eu agora. Agora é o Haroldo de Souza. Haroldo de Souza. Agora sou eu. No mesmo lance, assim. É interessante, são maneiras de você sair do lugar comum, Do trivial, né? E a Copa de 70 foi um marco para mim, então eu devia ter 15, 16 anos e me lembro bem dessa Copa. Foi a narração dos gols do Jairzinho pelo Geraldo Zé de Almeida é algo sensacional. Passaria hoje e seria sucesso. Sensacional. Eu sou um apaixonado pelo rádio. Acho que o futebol não é... O rádio construiu a minha relação afetiva com o futebol. O primeiro título que eu lembro, quando eu morava em São Paulo, foi São Paulo e Santos, em 80. E meu pai não me levou ao jogo. Muito pequeno ainda. Pequeno, E eu me lembro de ficar na janela, de ver bandeiras na cidade e ouvir o jogo no rádio. Coisa que não existe Gerações mais, fantásticas, narradores, comentaristas, né? E você não via tanto jogo porque não havia tanta TV. Exato. Mas imaginava de uma forma... espetacularmente. Joseval Peixoto, grandes narradores. Fiore Gilhote. E eu era fã desses caras. E uma coisa que sempre me deixou muito feliz foi chegar até eles, né, de forma natural e depois ser médico de muitos deles. Então, foi uma coisa muito interessante. Eu cuidei do Fiore Gilhote, do Zé Silvério várias vezes. O Zé Silvério do meu consultório, né? Eu ficava vendo, imaginando ele narrando e eu ali com ele, né, do lado, amigo dele. Até também o homenageei na Câmara Municipal, dei um título de cidadão paulistano para ele. Eu só fiz homenagens justas. Eu nunca fiz aquelas homenagenzinhas para ajudar empresário, zero. Só para quem foi realmente relevante na cidade de São Paulo. Sim, Zé Silvério foi outro que eu também lembrei. Foi muito bacana. E, Marco, como é que tu entra no futebol? Como é que tu entra no São Paulo lá? Da medicina pro futebol? A medicina leva ele pro futebol, né? Como é que eu entrei no futebol? Por paixão. Então, eu era um torcedor são paulino. Na faculdade, eu tive a sorte, o prazer e a honra de ter tido aula com o Zé Douglas da Lora, que se tornou presidente de São Paulo. À época, ele era diretor de futebol. Me lembro bem, quando eu entrei na faculdade, primeiro ano, e eu, São Paulino, conhecia ele, lógico, de falar, de ler o jornal, né? Lá ler o jornal, não tinha tanta entrevista, né? E o Dalora foi meu professor logo no primeiro ano. E ele gostava muito de mim, eu apaixonado pelo São Paulo, também conversando com ele e tal. E aí, semanalmente, ele dava aula às quintas-feiras. Curso de medicina integral. Então, a gente almoçava e ele me chamava a almoçar com ele, né? Eu ficava esperando ele para a gente almoçar. E aí ele contava as coisas do São Paulo, os bastidores, eu ficava encantado com aquilo, né? E cada vez perguntando mais coisas, perguntando bobagem, eu falava, não é assim, isso não é assim. E ele foi me ensinando muito
como conduzir, porque o torcedor, ele é um fanático, ele é um sujeito apaixonado, ele não sabe se comportar. Essa é a verdade. Ele entra como fã e tudo pode e tal. Ó, isso aqui é assim, aquilo desse jeito. Cada coisa tem o seu lugar, o seu tempo. Você não pode falar isso, você não pode perguntar aquilo. Foi me educando. E lá pelo 5º ano de faculdade, ele virou e falou assim, ó, tá na hora de você ir lá para São Paulo. Vou te levar, você vai acompanhar lá o departamento médico e tal, ajudar um pouquinho. Também eles precisavam de mais gente, porque o futebol era bem amador, embora profissional, era muito rudimentar. Havia pouca gente trabalhando, não era uma coisa assim. Não tinha estrutura por trás, né? Era um negócio bem restrito mesmo, não é rudimentar, mas era uma coisa pequena, né? Modesta, vamos chamar. Era o treinador, preparador físico, um auxiliar, um médico, um massagista, acabou. Roupeiro. No máximo, Roupeiro, acabou. Era isso. Hoje você vê, comissão técnica tem 20 pessoas, Sim. 30 pessoas numa comissão técnica, né? E aí eu ia lá para ajudar o Zé Carlos Ritt, que era o médico do São Paulo, o doutor Dalzel, e eu ficava ali olhando, que nem um encantado, vendo eles trabalhando. Que ano que era isso, Marcos? Isso foi... Ó, na verdade, começou em 77, que eu já era estagiário lá. O ano do título brasileiro. do brasileiro. Foi em 78. Que foi 5 de março de 78. 5 de março no Mineirão. Eu já estava lá. E aí me formei em 78. E aí o Minelli foi para a Arábia Saudita. Pô, imagina, terminava o treino, o Minelli fazia um joguinho de futebol atrás do gol ali, 2 contra 2, aquele rebatida e tal, aquele negócio. O Minelli, o Medina, eu e o professor Pedro Biagin. Aquilo para mim era a glória. Sonho, né? Eu sonho, eu joguei bola com o Minelli, né? E ali me diverti. Saudoso, né? Nossa, recém-falecido. E eu não acreditava que eu estava ali. Por isso você perguntou como é que você chegou, né? Então eu fui chegando, né? Por paixão. E os caras foram gostando de mim, me davam espaço. O Dalora tinha me educado profundamente para não cometer deslizes, que o maior problema do estagiário, ele é o estagiário. É querer chegar já abrindo a porta, sentar na janelinha. Café frio não pode servir. É o estagiário. O estagiário não tem noção. Ele não tem noção. Ele tem aptidão, ele tem vontade, ele tem desejo, ele fica encantado com o que ele está fazendo, mas não tem noção. Então ele, de repente, comete um deslize com o chefe, ou põe lá na pauta, escreve um negócio que está errado, né? Ele quer fazer, ele quer produzir. E eu já estava bem educadinho, eu só virava a cabeça quando podia, né? Vamos dizer assim, eu só encostava quando deixavam. E aquilo foi muito bom, porque eu aprendi muito o diálogo, né? E o comportamento do interior do clube. O espaço era conquistado aos pouquinhos. Botava um pezinho, isso. fixava lá para depois dar o outro passo. Nunca me esqueço uma vez que eu fiz um comentário que eu tinha jogado mal, o Ritt quase me matou. Você não fala aqui isso, quem jogou bem, quem jogou mal, você é médico aqui, você não é torcedor, você não tem que dar opinião nenhuma. Que aquilo, meu Deus, né? E o torcedor, a gente pensa que pode falar as coisas, né? Você vê. Então, e foram várias pequenas coisas que eu fui aprendendo. E aí eu cheguei lá em 79, o Minelli estava indo para a Arábia Saudita, naquele primeiro grande contrato de um treinador brasileiro com a Arábia, na seleção da Arábia Saudita, levou o Medina, levou mais alguém, queria levar o Zé Carlos Ritt, o médico, repetindo. Ele não foi porque ele estava no auge da carreira, filhas, 3 mulheres pequenas, imagina na Arábia Saudita em 80. É um tema, Hoje já é não. complicado, imagina em 80. Imagina em 80, né? Exato. 79. E aí ele levou o médico que estava na base, um colega jovem que estava na base. E nesse momento precisou de um médico para a base. Aí o doutor Dalora falou, você. Eu falei, é mesmo? É. Então eu fiquei com o meu primeiro contrato profissional, minha carteira assinada, o primeiro emprego foi no São Paulo Futebol Clube. Que legal. E me lembro bem, foi no meio do ano de 79. Eu tinha recém-formado, 6 meses. E aí fiquei, né? Fiquei lá no São Paulo, E aí as coisas foram mudando. Aí tem uma história comprida que um dia eu conto, né? Como que eu cheguei no profissional, porque o Ritt teve um grave tumor cerebral, e aí nesse período ele brigava comigo o tempo todo. Você tem que fazer residência em ortopedia. Eu fiz medicina esportiva, eu fiz clínica. Não é suficiente para trabalhar no futebol, você tem que fazer ortopedia. Ele martelava aquilo comigo que eu até sofria. Eu falava, pô, será que ele não me quer aqui dentro? Quer que eu saia? Que eu
sei lá, né? Daí eu, tá bom, então eu vou fazer residência de ortopedia. Praticamente larguei tudo. Quando eu fui avisar o São Paulo que eu ia ter que sair, o diretor falou, não, você não vai sair. Você vai ficar, você vai pôr alguém no seu lugar, você paga o cara, veja, naquela época nós fazíamos essas coisas. E você vai fazer jogos todo fim de semana livre. Eu não quero perder você. Você vai ficar aqui e não vai fazer o dia a dia. Você vem de noite aqui ver os jogadores. Você vai criar uma rotina possível. Você vai ajudar com o hospital que está fazendo residência. E a gente te espera terminar a residência. Foi assim, Francisco Caiobi Vidigal, e apoiado pelo Dalora à época. Eu terminei a residência, voltei para o São Paulo. E quando eu volto para o São Paulo, o Rit, lamentavelmente, tem esse diagnóstico de um glioblastoma. E foi E algo... é muito rápido, né? Nossa, foi um... O glioblastoma é muito Foi rápido. uma coisa, assim, arrasadora, né? Para mim, né? E aí eu fico pensando, né, na história, né? Ele tanto insistiu para eu fazer ortopedia, para eu ficar, e ele se foi e eu fiquei no lugar dele, né? Na verdade, eu herdei o lugar dele, eu não tive mérito para isso. Eu talvez tenha tido mérito de prosseguir bem. Mas aquilo... E todo mundo queria o São Paulo, faltava gente para pegar o São Paulo. Aí o presidente na hora falou assim, ó, só que quantos currículos eu tenho aqui de gente querendo ser o médico do São Paulo. Aí o Oscar, capitão do São Paulo, Sim. Claro, tá? Seleção. foi no presidente e falou, a gente quer o Marco. Olha só. A gente quer o Marco. Foi por isso que eu fiquei. O capitão virou e falou, a gente quer o Marco está integrado conosco, ele é bom e tal, e tal, e tal. E eu fiquei médico do time principal do São Paulo. Isso aí é o quê? 80? Aí foi 84, quando o Rit se adoeceu. Ele adoeceu em 84 e eu assumi interinamente. Nunca ocupei o lugar dele enquanto vivo. Falei que jamais. Quando ele faleceu em março de 85, se eu não estou errado. Aí eu assumi de 85 para frente. Aí pegou aquela fase de ouro dos do São Paulo. Menudos, e tudo né? mais, exatamente. Então foi essa a maneira. E aí, como que eu virei dirigente esportivo? Eu estava no Japão, eu tinha um amigo, e tenho, o Joel Malucelli, né? Vocês conhecem, sim, claro. Paraná Banco, Sim. um grande empresário. Ele era meu paciente consultório. A gente falava muito sobre futebol, muito, muito. Ele ia lá, futebol. Ele gostava de jogar, tinha os campinhos de futebol suíço, como eles falam lá no Paraná, né? Mas também falando. Aqui também é usado. né? Vamos jogar o futebol suíço, né? Eu lembro muito disso. E aí ele se tornou presidente do Curitiba, ele falava para mim no consultório, o dia que eu for presidente do Curitiba, você vai ser diretor de futebol meu, porque você sabe muito de futebol e a gente precisa de gente nova e tal. E eu fui para o Japão trabalhar lá como médico no Rei Sol, Kashiwa Rei Sol, no outro ano no Verde Kawasaki. E aí o Sérgio Prosdóximo, que era também um grande empresário, falecido já lamentavelmente, e ele era parceiro do Joel, os dois faziam, praticamente os dois eram presidentes do Curitiba, um presidente e outro vice. Aí ele foi num evento lá em Tóquio, junto com o presidente Fernando Henrique, à época e tal, e me procurou, falou, você não quer voltar? A gente queria você. O Joel falou que você falou isso, ele prometeu para ele que você voltaria se você fosse convidado e tal. Aí eu pensei, já estava quase 2 anos fora, falei, tá na hora de voltar. Aí voltei e assumi o Curitiba como dirigente esportivo. Foi a minha primeira experiência. É 96. E aí fiz a direção de futebol do Curitiba, naquele ano que o Curitiba voltava à primeira divisão, um ano dificílimo, peguei o time numa fase muito crítica. E nós terminamos em 10º lugar o campeonato, ganhamos todo mundo no Rio de Janeiro. Foi um grande resultado. O começo foi muito duro. Fiz o primeiro contrato do Alex, profissional. Foi bacana. Teve aquele episódio do Dinei, que ele é muito grato, ele fala disso até hoje, quando o Dinei foi pego lá com substâncias ilícitas, né? E aí eu consegui construir uma forma dele poder manter a sua carreira e se reconstruir também. E foi também um marco importante. Ele se reconstruiu mesmo como pessoa também, né? Se você pegar na internet, vocês vão ler aí o que ele fala. O Dinei, nessa época, ele jogava... Ele tava jogando... Foi pego por empréstimo, acho que ele estava com o passe livre, não lembro mais. E ele veio até nós, o Joel tinha contratado, e ele ia estrear, ele estava, acho que na Inter de Limeira, não tenho certeza. E aí ele estreou pelo Curitiba num sábado.
E aí fez o exame antidoping e deu positivo. No primeiro jogo que ele jogou. Aí foi aquele caos, imagina, em Curitiba, uma cidade conservadora, um atleta sendo pego com droga e tal, queriam mandar ele embora. Eu falei, não vai embora, vai ficar aqui. Construção da pessoa é junto com todo mundo, não tem por que excluir um sujeito desse, nós vamos trabalhar com ele. Aí fizemos um belíssimo trabalho com o Coronel Ferrarini, que é um sujeito que trabalha muito com pacientes que têm problemas com drogas e recupera muita gente. E deu tudo certo, ele prosseguiu a carreira. Essa época aí foi a época do surgimento do Planet Hemp, anos 90, 95, então só para dar um toque cultural aí de como era o Brasil. Aí ficou no Curitiba até? Então, Ele ficou. Não, e tu ficasse no Curitiba? Aí eu fiquei até o fim de 96, ia continuar, fiquei 6 meses, fizemos um excelente Campeonato Brasileiro. Aí o Santos me procurou. Na época era o Renato Duprá, dono da Unicor, e era o patrocinador master do Santos. Quando tu falou Renato Santos, já veio na minha mente Unicor. Unicor, uma marca muito forte. E aí o Renato me chama e na verdade eu ajudei um pouco. O Renato queria ideias, né? Aí ele era meu amigo médico, a gente se encontrou num torneio de cavalo manga larga. Você imagina, tava o Juvenal Juventus lá que tinha os cavalos, meu amigo, e meu filho pequeno. E aí ele falou, poxa, é o Santos, nós estamos com tanta dificuldade e tal. Acho que o Santos é um clube que precisa fazer Falei para ele lá, você não quer ir lá conversar com o Samir, o presidente, para dar umas ideias e tal? Vamos. Aí marcou no escritório dele lá perto da Faria Lima, lá nós fomos. Aí até o Samir perguntou, mas você é tão São Paulino, por que você fala as coisas assim para o Santos? Porque o Santos é uma marca que ninguém pode não gostar. Todo mundo quer ver o Santos bem, né? O Santos é o clube Santos do Pelé. e Botafogo, né, cara? São os dois times que todo mundo quer bem, As né? pessoas, às vezes, lá no São Paulo, tem uns idiotas lá que inventam que eu sou santista. Política. É coisa política. Para mim, torcida... Desenhar mesmo. Torcida que tem receio que eu vá lá politicamente influir. Então, ficam lançando essas bobagens, né? Então, eu tenho mesmo carinho por clubes que eu trabalhei. Todos eles. Todos eles. Sem exceção. E todos eu fui muito bem sucedido. E aí eu falei o que tinha que ser feito para o Santos e tal, e voltei para Curitiba. Inclusive, eles estavam para contratar um treinador. E eu sabia que o Vanderlei Luxemburgo estava batendo cabeça lá com o Mustafa, porque ele era meu amigo, trabalhou comigo no Bragantino. Eu fui médico do Bragantino em 90, quando o Bragantino foi campeão paulista, depois com o Parreira vice-campeão brasileiro. E aí eu falei, olha, o Vanderlei é o cara, porque, poxa, olha só, expliquei, mas ele viria, não sei o quê, eu falei, vou conversar com ele. Só um parênteses, Marcos, tu tava então na final São Paulo e Bragantino, profissionalmente trabalhando no Braga. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu ia te perguntar exatamente isso que eu pensei aqui também, claro. Pô, tu de coração, mas profissional no Braga. Não, e fiquei muito triste quando o Bragantino perdeu, né? Até o fim do jogo, e depois pensei bem, falei, o caminho do São Paulo é muito maior, né? O São Paulo vai para a Libertadores, talvez tenha muito mais chance de ganhar do que o Bragantino e tal, né? Mas aquele jogo foi tão incrível que terminou a partida, os jogadores do São Paulo, tem uma imagem da TV Bandeirantes ou Cultura, não lembro, todos eles foram até mim me abraçar. O Cafu falava para mim assim, você é campeão, você nos ajudou até aqui. Puxa. E eu cuidava dos jogadores do São Paulo. Foi o ano que... 91. Criciúma e São Paulo estavam na sequência, no ano Isso, seguinte. 92. E aí você fez tudo pra gente, você tal e tal. E o Bernardo pega, tira a camisa dele, 8, nunca me esqueço, tá lá em casa Tá guardado. grande aquela camisa pra ti, né? Até que nem tanto, né? Pendurada no... Não, eu guardo tudo. Sim. Depois ele assinou pra mim a camisa número 8, era uma camisa fininha até, uma camisa esquisita. E me deu a camisa de presente, está lá em casa nas minhas quase, acho que 500 e poucas camisas que eu tenho lá. E aí eu fiquei com aquela cara assim de, né, o São Paulo ganha, eu não estou no São Paulo, o Bragantino perde, eu estou no Bragantino, né, uma dor enorme de todos os lados, né, por ter perdido pelo Bragantino, que aquele grupo era espetacular, merecia ser campeão também, né, e ao mesmo tempo o meu São Paulo e tal, mas eu fiz o meu papel perfeito, né, profissional e tudo mais, mas foi difícil mesmo, foi bem difícil. Eu não tinha essa lembrança, não, que tu tava no Bragantino. Mas... E ali tá 90 e tantos, Curitiba, tu chega... Que foi em 99 que tu chega no Figueira? Aí eu fui pro Santos. Então...
Aí eu saí do Curitiba e fui pro Santos. Aí no Santos nós somos campeões do Rio-São Paulo. Engraçado que daí, depois que o Vanderlei foi pro Santos, né? Eu não tava no Santos. Por que eu saí do Curitiba? Eu não estava no Santos. Eu fiz todo o caminho para o Vanderlei ir para o Santos, conduzi para ele, foi me buscar no aeroporto. Eu cheguei de Curitiba um dia, sem falar nada, para fazer uma reunião com o Vanderlei para ir para o Santos. Eu estava no Curitiba. Aí, porque eu queria o bem de todos lá, né? Aí fui e tal, daí o Vanderlei fala, bom, agora aí você não vem? Eu falei, Vanderlei, não posso, eu tenho um compromisso com o Joel, com o Sérgio, não tem como eu sair do Curitiba agora. Pô, se a gente conversar com eles e tal. Bom, aí é com vocês. Aí eu fui até o Joel, né? Eles conversaram. O Joel falou, Marco, eu acho que para você me ajudou demais aqui. Nossa, o que o Joel falou para mim e me fez de coisas bonitas. Para você é melhor ir para o Santos. Eu vou te liberar para ir para o Santos. Você vai ser mais feliz lá do que sozinho aqui em Curitiba. Você vai estar perto das suas pessoas e vai ser mais legal para você. Eu perco muito, mas para você vai ser bom. Ele foi muito, muito legal. E aí... o Figueira, pois mano, e aí? Tá agoniado, né? A galera alvinegra que tá assistindo aí eu quer fui saber. O professor agoniado, né? A gente ganhou lá o Rio-São Paulo, depois a gente quase pôs a Copa do Brasil, batemos na trave, era para ter ganho aquela Copa do Brasil. E fomos campeão da Comebol, hoje sul-americana, contra o Rosário Central, na famosa Batalha de Rosário, né? E eu levei um monte de gente de São Paulo, já que eu não podia ter o São Paulo. Então lá estava Zete, depois foi Miller, Ronaldão, Macedo, Caio. É verdade. Pô, foi um time assim que você não faz ideia, o time que tinha de jogador do São Paulo lá, né? A gente brincava com isso. Porque eu queria um time que tivesse um pouco de DNA campeão. É difícil você fazer um time campeão sem ninguém que foi campeão. Você pega, não tem. Todo mundo é mais ou menos, todo mundo não sentiu o gosto de ser campeão, não tem a gana de ser campeão. Até pode ter, mas não sabe como. Isso é o detalhe. Não sabe como que é campeão. E foi o Jorginho também, foi um cara bacana, que foi treinador do Figueirense aqui também. Trabalhei com ele aqui. Aí eu trabalhei com o Vanderlei roeu a corda, foi pro Corinthians, né? Ficou bravo comigo quando eu falei isso. E depois o Leão veio pro Santos. Foi um trabalho excelente do Leão. Daí o Leão começou a extrapolar um pouco ali comigo. Mas diziam que o Leão... Dizem ainda que não, o Leão era um cara ele é difícil, bem complicado. mas é super amigo meu hoje, a ponto de eu ter ido nos 2 casamentos das filhas dele. É um cara que eu gosto muito. Ele teve uma fase assim meio cri-cri, durão demais, assim, que queria se impor muito e tal. E lá eu só fazia o melhor por ele. Mas ele começou a se intrometer. Leão, pô, vai lá. Aí a gente discutiu. Falei, eu vou sair. O presidente do Santos não queria de jeito nenhum que eu saísse. Eu falei, não, vou sair. Já me desgastei, não quero brigar. Deixa ele ficar aí. Ele é mais importante pro Santos que eu, né? Então, ele ficou e eu saí. E aí, na semana seguinte, me ligaram do Figueirense. E as pessoas falaram, pô, você... São Paulo, Santos, Bragantino, vai para Figueirense, ninguém sabe quem é, essa Série C do futebol. Futebol de Santa Catarina, ninguém sabe o que é. Eu vou lá ver. Vim, olhei o Scarpelli, olhei... Você animou muito? Não, me animei na hora. Me animei na hora. Falei, isso aqui dá para fazer coisa boa. Pô, estruturado, arrumado. Na época, o Paulo Prisco, o Zé Carlos também. Que foi o Zé Carlos já tinha resolvido grande parte dos problemas, né? E ele que me indicou pro Paulo. O Paulo não conhecia nada de futebol. O Zé Carlos falou, o Marco tava no Santos, saiu, pô, ele podia ser a pessoa para vir para cá e tal. Pô, eu olhei aquilo e falei, pô, acho que dá para vir. Tem mesmo potencial, tu pensou? Tem muito potencial, dá para eu fazer. E me deram uma carta branca, claro, até certo ponto. Ninguém tem carta branca em lugar nenhum, né? Acho que nem o presidente da República tem. E aí eu vim com a melhor intenção do mundo. O Paulo Prisco foi um excelente dirigente, me fazia tudo que eu pedia, questionava, ficava desconfiado, mas, claro, ele é o gestor, né? Mas conseguiu entender que eu queria o melhor aqui. E a gente construiu o Figueirense daquele ano de 99, que foi campeão contra o Avaí, aquele grande clássico lá. Estava lá. Nós 3 estávamos lá. Alguém na torcida azul e branco, mas faz parte, né? É isso aí. E, aliás, no nosso quadro VAR Retrô, aquele lance analisamos pelo VAR Retrô impedido. Gol legal. Qual? Não, esperto. Ele tá tão perdido. O da prorrogação, o gol do Adilson lá, que foi dado impedimento, né? Não. Tá aí.
Ah, sim. Teve o anulado lá. Pedido. Tava impedido. Viu? Respeita aqui a VAR retrô opinião. ficou meio dividido. Nós temos um quadro, Marco, que agora está um pouco de lado. Pega um lance antigo Ah, legal. com as imagens que temos E tentamos... e analisamos. Estávamos em 4 na mesa, votou como gol ilegal e eu, Nelson, Nelsinho, atual e presidente. eleito presidente da Federação Da Federação Catarinense de Futebol Catarinense de Salão. Campanha lançada nesse programa. Coincidentemente. 3 alvinegros e um havaiano, a maioria. Coincidência. Não, mas a nossa eu- análise foi isenta. Mas Acho vem o cá, seguinte, que o mais importante... Um STF isento. Não. Assim, coisas difíceis, né? Assim como ele puxou o lance do João Paulo lá no Guarani, isso é uma coisa que eu acho, assim, apesar de existirem os erros de arbitragem, né? O mais importante é o trabalho, é a história. O título Então, foi muito merecido de novo. E, assim, e o legal de 99 é que dá um up para os anos seguintes. Lógico. E eu não sei se vamos falar golpe de sorte, mas a subida para a Série A foi antecipada aos planos que estavam sendo desenhados, Sim, né? sim. E aquilo ali até... E agora? Estamos na Série A, o que vamos fazer, não é isso? Ah, ficaram 7 anos, né? Sim, na Série A. seguido. Então, não, mudou a prateleira do Figueirense. claro. E o que fica muito é a imagem nacional de um time que está na Série A, né? Você fala, você pega o Cuiabá hoje, vamos entender, o Cuiabá é o Figueirense, de alguns anos atrás. Analisa, exatamente isso. O Cuiabá, você olha, o Cuiabá vai cair. Cuiabá vai cair, não cai. Não cai ainda. Não vai cair, não cai. Não cai. Daqui E a tem pouco, feito bons trabalhos. claro, daqui a pouco fala, o Cuiabá. Cuiabá é o Cuiabá, não é essa moleza, Tirando não. o Mano Menezes, que deu uma derrapada esse dia aí numa entrevista. Eu Eu posso... já acho que ele já estava fazendo quase que de propósito. Pedindo propósito, né? para ser mandado. Eu em 2011, né? Que nós ficamos em sexto colocado. Foram 2 sétimos colocações. 2 sétimas sétimas colocações. colocações. Em 11 e em... Tá, em 11 eu tava como diretor jurídico lá. E, 2006. pô, a gente via como era importante aquela... E como era respeitado aquele time com Aloysio, com... Esse é o time do Júlio César. Jorginho, tu É, o confundiu. time do Jorginho. Quando o Marcos cita o Jorginho, é o outro Jorginho, que foi jogador do Palmeiras e da Portuguesa. Sim, né? sim, sim, É que sim. tu confundiu com o Jorginho, ex-lateral do Flamengo. Flamengo. Que exato. Os trabalhou- dois foram técnicos do Figueirense. Trabalhou com a gente aqui em Só pra 2011 fazer também. Eu lembro, e ótimos técnicos. Enfim, então, naquele período lá de 98, que eu trouxe o Fernandes, Eu ia falar agora, porque tava na minha memória. Eu trouxe Zé o maior Renato ídolo. também, né? Zé Renato, Fernandes, Camanducaia, Denis. Pô, Trouxe muita gente time de boa. 99, De esse aí. 99, né? Havia o Perivaldo, havia Peri. o Valdeir no meio campo. Valdeir, pô, O Valdeir. goleiro chamava-se... Era o Maurício, né? O goleiro Eu acho que o goleiro da final era o Maurício. Pedro Aruba na Pedro lateral. Aruba, falecido Pedro Aruba. Falecido Pedro Ele Aruba. faleceu num acidente de automóvel. Móvel. É. Bem, a dupla genial, né? Isso, Que- e Genilson e Vocês dois aí, o Genilson e o Aldrovani, estão devendo a nossa visitinha aqui. Aldrovani. Enfim, Era um time muito bom. Time bom, time muito bom. Você sabe, você lembra do Jefferson também, um menino? Lá, Um atacante. Atacante. Jefferson, ele tá na Finlândia, manteve contato comigo agora há pouco tempo. Se tornou treinador de futebol e tudo mais. quer dizer, tu formou homens além de atletas, Sim, né, cara? sim, Isso que é mais esse importante, é o né? importante. Eu sou o padrinho da filha do Denis, quer dizer, então, imagina, Tuane, que agora é mãe já. Você imagina, tem uma foto dela com 1 ano de idade no meu colo, já é mãe. Então, Isso que o futebol proporciona é legal, né? para alguns, né? Que sabem construir isso, né? Exatamente, É, porque não é? se você pegar o futebol para ganhar dinheiro, como tanta gente ficou milionária no futebol, é bom para quem ganhou dinheiro, acha que esse é o motivo da vida deles, então tá tudo certo. Para mim nunca foi. Para mim sempre foi fazer trabalho, formar pessoas. E ganhei dinheiro também. Não ganhei nada excepcional, mas vivo muito bem. Não preciso de nada, tô uma vida saudável, família bem resolvida. Teus filhos seguiram medicina? Não, tem um filho que fez INSPER, né? E ele é administrador e economista. Mas mais engraçado, não vou fazer medicina. Hoje ele é um dos melhores gestores de hospital que tem. Sabe mais coisa de hospital que eu, a parte Porque financeira. lá em do casa tá uma hospital. briga também, porque a minha esposa é médica também, diretora do hospital infantil, e ela quer que meu filho faça medicina, ele não quer ser administração. Olha, tá vendo? Então, fala para ter esse efeito em casa. E meu filho, assim, é um ponto fora da curva nessa área, sabe? De finanças e tal. Tem 34 anos. Ele tinha
10, sei lá quanto ele tinha, 10 anos ele vinha, fez pré-temporada lá com o Figueirense, não sei se foi em Águas Mornas que a gente fez uma pré-temporada. Bem provável. Ele tava lá pulando na piscina com os meninos. De água ser mais. Pô, os moleques lá faziam, ele era ousado, né? Esses moleques de fazenda que ia pra fazenda do avô e tal, então ele era, hoje ele monta cavalo, tem um monte de atividade física. É um menino muito bom. E a pequena, a Maria, 21 anos, ela é jornalista. Se formou em jornalismo pela Casper Libero. E agora está trabalhando no R7. E agora está vendo onde vai trabalhar. Já tem muitas possibilidades. Ela é muito boa também. E tem a minha enteada, a filha, que é a Luísa, que é gerente de marketing da vinícola Guaspari. E vale a pena conhecer também. Se alguém Guaspari. puder. Guaspari. Tá liberado o merchandising, Marcos. Tá liberado. Onde é que fica Guaspari? Sim, Coloca aqui embaixo. Ó. Quem sabe um futuro patrocinador? Comendo bola. Eu vou dizer para você, é um vinho nacional gourmet, sabe? Opa. É espetacular. A vinícola Onde é que fica a As vinícola? garrafas, tu já visualiza aqui assim, ó. Onde é que fica a vinícola? fica em Espírito Santo do Pinhal. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ficar encantados. É um vinho assim, absoluta qualidade. Não é barato, não. É um vinho caro. Mas é vinho premiado seguindo a linha do vinho nacional, né? Que infelizmente não tem apoio fiscal aí para fazer redução Mas, de preço. vale a pena. Vista da Serra, o Sirá dele. Espírito Santo do Pinhal. Sirá é bom. Boa escolha. Excelente vinho. Vocês vão aproveitar. Eles não precisam de merchandising porque eles são muito fortes. Família muito poderosa que faz isso de hobby. Impressionante, entendeu? Eu não sei se vai ficar pro próximo. Não, vamos lá. Porque eu ia perguntar para o Marco o seguinte: tu és um cara já resolvido profissionalmente, familiarmente, coisa que é O muito. que faz voltar a Florianópolis? Pô, tu leu meu pensamento. Acho que essa resposta talvez fique, porque não é curta. Não, deixa ele. O que é que te fez, Marco? Nós que moramos aqui, em Floripa, Aceitar esse desafio louco somos do alvinegros, estamos sofrendo. depois de tudo que aconteceu nos últimos anos. Vou dizer. Emendou a minha pergunta, mas é isso, né? Eu vou dizer para você. Essa volta. Quando o São Paulo foi campeão em 2005, Mundial, eu passei o ano novo aqui. Eu passei o ano novo em 2006, eu passei o ano novo em 2007, eu passei o ano novo em 2008, eu passei o ano novo deste ano aqui e o ano retrasado aqui. Então isso explica muita coisa, né? A cidade te agrada Pelo muito, carinho que eu tenho pela cidade, pelas pessoas. Eu adoro o sotaque mané da cidade. Tem um negócio que eu... Ai, como eu gosto desse sotaque. Eu acho que é o sotaque mais agradável, sensível do Brasil, né? Tem sotaques aí, acentos que eu já acho diferentes, né? Mas o mané é fantástico, né? Eu adoro a cidade, adoro a beleza da cidade. As pessoas aqui são educadas, gentis. Comigo eu só posso falar bem daqui. Então, quando eu falo, e é 1 hora de São Paulo. Então vamos entender, não faço diferença com ninguém, mas vamos falar do Cuiabá, né? O Cuiabá, para ir para Cuiabá seria mais difícil para mim, não teria tanta acessibilidade no sentido de avião, de ir e voltar, acontecer alguma coisa. É mais difícil para quem tem uma raiz em São Paulo. Mas aqui não, aqui pega o avião, tá lá em 1 hora. O aeroporto que a gente tem agora, né? Maravilhoso. Esse é o maior aeroporto do Brasil, conheço o aeroporto do mundo todo, não tem um aeroporto tão bonito quanto daqui. Então eu pego um avião à noite aqui, vou lá em casa jantar, se precisar. Tá certo que a passagem tá o olho do cão, né? mas se precisar, eu tenho essa possibilidade. Então, às vezes eu demoro mais indo a Florianópolis do que pegando um trânsito em São Paulo, de Alphaville em casa, entendeu? Que é nem 20 quilômetros, sei lá quanto que é. A cidade me agrada muito, a minha família gosta daqui. Todo mundo... Eu tenho amigos aqui de muito tempo. Sim. Desde a época do Figueirense e também do Avaí. Do Avaí depois. Sim, eu circulo em todas as linhas de preferência aqui da cidade e ninguém fala uma bobagem para mim, porque sabe quanto eu me dediquei. Do teu profissionalismo, né? Quanto eu me dediquei em cada um deles, entendeu? Na última passagem aqui o time foi campeão, o time subiu para a Série A. Alguma coisa fica, né? Então é por carinho mesmo, por gostar daqui. Eu sei já andar na cidade, pego o carro, não preciso nem de muito Waze, não. Às vezes eu pego para não errar, mas eu ando por todo lado. Agora já tirando vir pro estúdio que a gente se perdeu hoje. Não, mas o problema foi a chegada, o número, né? Até se achar o número, né? Eu passei. Né?
Esse é um Sem problema. Eu nunca vi, né? problemas. Agora nunca mais eu erro, né? Então, Isso ir quer lá dizer que logo vai aceitar um novo convite. Claro, e fui lá no CT da Gambirela, já aprendi, já sei ir, voltar sem Waze e tudo, né? No começo eu passei reto da entrada de Florianópolis, fui parar lá na polícia. Que raiva que eu passei. Pô, de noite, eu olhando o trânsito ali, tava meio apertado para não errar, né? Pro caminhão e tal. Falei, pô, fui embora, né? E fazer o retorno é Puta, difícil. 10 quilômetros para frente, né? Andei 20 a mais, né? Mas é o Legal. aprendizado. Legal. Bom, Então, mas o desafio, né? Não é só a cidade, né? Não, o problema é que futebol tá na nossa alma, né? Então, você ter a chance de um fundo vir para cá. Aí E tem com a outro notícia da detalhe. recuperação judicial, que essa semana Exatamente, saiu, né? Exatamente, mas tem um detalhe. A pessoa responsável pelo fundo é filho de um grande amigo meu em São Paulo. O Dr. Médicis, que é otorrino e que é conselheiro vitalício de São Paulo, comigo. E que faz parte da minha ala de escolha política no São Paulo. Então o Médicis falou para mim, olha, meu filho estava fazendo isso. Pô, não diga, mas é o Figueirense? É o Figueirense. Pô, então fala para ele falar comigo que eu ajudo ele em alguma coisa. Daí veio conversar comigo, ele nem imaginava que eu conhecia tanto assim. Acho que talvez nem sabia que tu estivesse trabalhando. Eu acho que não. É, né? Porque Porque eles têm outro mundo. Outra vibe, né? Os Faria Limers lá, né? Então, ele veio falar comigo. Eu conhecia assim de vista o filho do Médicis, né? Zé Alexandre Médicis é o pai. E o outro irmão dele foi presidente da Ambev nos Estados Unidos. São famílias assim, de gente muito inteligente, muito séria, muito culta, sabe o que faz. E aí ele veio falar comigo, pô, você aceitaria? Pô, eu pensei, pô, agora tá difícil, porque eu já estava organizado de novo em São Paulo, consultório, clínica, cirurgia e tal. Pô, mas esse negócio aí vai mexer comigo. Eu fui para Florianópolis de Figueirense. novo, Figueirense, refazer aquilo que eu fiz em 98, 99. Aí pensei, conversei em casa e tal. A minha mulher falou assim, ó, eu acho que você precisa de umas coisas assim pra você não ficar velho. Eu acho que... Vamos agradecer a senhora Marco Aurélio Cunha. Foi, a tem a Fernanda. assinatura dela. Tem, esse é o ponto. atrás a frase, Não. atrás de um grande homem sempre. Mas sem brincadeira, eu falei, Fernando, e aí, né? Eu acho que você precisa dessas coisas. Você vai fazer bem. Você gosta muito de futebol, você gosta de Florianópolis, a gente gosta. Eu acho que vai te fazer bem. Na hora que ela falou isso, eu parei e falei, resolvi. Vou. Foi assim, desse jeito. Foi muito legal, uma parceria muito grande, porque é duro ficar sem ela aqui, sem minha filha, meu cachorro. Eu tenho cachorro, tenho papagaio. Meu papagaio é incrível. Vai vir no próximo episódio Não, também. eu posso mandar. Ele é um Lores, na verdade, não é um papagaio, é um Lores, vermelho e preto, assim. Ele é lindo e fala e tudo. E tem Tinha que ter as cores de São Paulo, o É, papagaio não, dele, né? eu vou mostrar aqui Mas no depois ar. tu vai mandar. Os olhos Na próxima eu vou mostrar pra vocês o que ele faz. Vocês não fazem ideia o que ele faz, né? Eu mando um vídeo pra ele que ele coloca depois na edição. Vou mandar ele cantando, tocando, assoviando o hino do São Paulo. É. Ele faz de tudo. Bom. Então é uma paixão assim Sim. dos bichos e tudo, né? E você sair dói, né? Mas a hora que chega aqui, eu falo, tem coisa. renovado. Ele tá renovado. Eu falo brincando, tem coisa que é igual a aula de natação. A aula de natação, ir pra piscina, né? É duro. Chato, Chato pra acorda caramba. cedo, aí chega. Pô, aí, na hora que chega lá, é tão bom, Porra, entendeu? É a aula de natação. É ruim de pensar em ir, na hora que tá lá é bom, entendeu? É mais ou menos isso. Coisa linda. É. Bom, papo excelente aqui com o Marco Aurélio Cunha. Que continua, né? Continua. No próximo. Nós vamos fazer uma troca. Sai aqui o nosso Substituição. camisa 10, entrará o 8. Né? E teremos um próximo episódio. Gravaremos agora. Você assiste a semana que vem mais um Comendo a Bola com essa figura ilustre aqui, Marco Aurélio Cunha. Um abraço e até lá. Obrigado. Eu... Valeu, um abraço. Espetáculo.